Amém, queridos irmãos, chegamos à quinta-feira, segunda semana. Nesta segunda semana, o título geral é A Vida é a Luz dos Homens. O título da quinta-feira, Andar no amor e na luz para não odiar nem tropeçar. O versículo, 1 João 2,10, que diz: Aquele que ama seu irmão permanece na luz, e nele não há nenhum tropeço. Senhor Jesus, obrigado, Senhor, por mais um dia. Obrigado por tua palavra, que sempre vem nos iluminar, expor quem nós somos, o nosso interior, mas também que traz para nós a tua própria pessoa como vida, espírito, luz, amor, graça. Continua falando conosco, Senhor, diariamente. Nós queremos ouvir a tua voz ao contatar a tua palavra. Nós queremos ser iluminados. Não queremos viver uma vida de mentiras, uma vida falsa. Queremos a verdade. Tu és a verdade. A tua palavra vem a nós como graça, como verdade, trazendo o que o Senhor é, o que o Senhor tem, transformando o nosso interior. Nós nos abrimos, Senhor, para que o Senhor nos transforme, para que sejamos de fato servos úteis a Ti, para que não Te sirvamos de acordo com a nossa maneira, com o que nós achamos que é o correto, com o certo, com o errado, mas que o caminho que nós escolhemos seja o caminho da vida, o Teu caminho. Obrigado, Senhor. Obrigado por tudo que o Senhor fez, por tudo que o Senhor tem feito e ainda por tudo que o Senhor fará em nossas vidas. Jesus é o nosso Senhor. Muito bem, queridos irmãos, então o título desta quinta-feira, Andar no amor e na luz para não odiar nem tropeçar. Os escritos de João, irmãos, eles nos mostram coisas muito simples, porém muito profundas. Então você vê, João começa a sua epístola falando da palavra, o verbo da vida. Depois ele nos mostra a importância de nós andarmos na luz, pois Deus é luz, sermos iluminados e, consequentemente, nós percebemos quando nós pecarmos e clamarmos pelo sangue de Cristo, arrependendo-nos, avançando. Depois João fala sobre o amor. O amor, de forma prática, irmãos, o amor é com o nosso próximo, com as pessoas que estão ao nosso redor. E tudo isso vem para nós através da palavra que é o próprio Senhor. Então, quando o Senhor se tornou carne, o que João diz aí, voltando agora para o Evangelho? Ele falou que o verbo, a palavra, se fez carne e tabernaculou ou habitou entre nós. Ele trouxe Deus para nós. E ele era cheio de graça e de verdade. E isso está relacionado com luz e amor. Por quê? Porque como nós vamos ver aqui nesse dia, principalmente no finalzinho da quinta-feira. Por quê? Veja, quando, irmãos, o Senhor vem até nós através da palavra, quando nós recebemos a palavra de Deus, a palavra, ela nos ilumina. Então, a palavra, ela nos traz luz. Por quê? Porque ela é a verdade. Então, quando nós recebemos a verdade, nós somos iluminados. Hoje, o que nós vemos no mundo? Nós vemos, entre aspas, muitas verdades. Cada um tem uma verdade. Até há um ditado que, numa história, há 3 lados. O lado de uma pessoa, o lado da outra pessoa e a verdade. Por quê? Porque cada um conta a sua história do que aconteceu, puxando a verdade para si. Então, tenta esticar as coisas. E hoje, irmãos, infelizmente, nós vemos isso. Nós vemos, infelizmente, uma coisa que é terrível. Isso já acontecia já há muito tempo, Inclusive é um mandamento. Você não pode ser uma testemunha falsa. Você não pode ser uma pessoa que distorce a fala das pessoas para que outros achem que você tem razão, para que outros comprem a sua causa. Isso é muito sério, isso é muito grave. Por quê? Porque quando nós fazemos isso com esse tipo de coisa, distorcendo a palavra das pessoas, isso é um claro sinal de que nós não estamos na luz. Quantas vezes os escribas e fariseus fizeram isso com o próprio Senhor Jesus? Você vê ali quando o Senhor estava no Sinédrio, ali, na verdade na casa
do sumo sacerdote sendo julgado ali, não, primeiramente, mas não era nem para ele estar sendo julgado ali de noite. Ele era proibido pela lei. O que eles estavam tentando fazer? Estavam tentando garantir, eles levaram testemunhas falsas, estavam a todo momento tentando fazer o Senhor falar alguma coisa para que eles pudessem distorcer aquilo que o Senhor falou. E aí depois, eles levaram o Senhor já de manhã para o Sinédrio, né, com a acusação pronta, para que ele fosse morto. Veja, salvo engano, eu acredito que é no relato de João, posso estar enganado, diz que eles não entravam no Sinédrio para eles não se contaminarem para poderem comer a Páscoa. Veja a hipocrisia, irmãos. Eles não queriam se contaminar entrando no Sinédrio para poder comer a Páscoa, mas incriminar um inocente, levando testemunhas falsas, fazendo com que as falas dele fossem distorcidas. Isso eles podiam fazer, isso não tinha problema. Perceba, isso é o quê? É a falta de luz, é a falta de Deus como a verdade. Porque o conhecimento eles tinham, o conhecimento da lei. Tanto é que eles falaram, não podemos entrar no Sinédrio para não se contaminar para poder comer a Páscoa. Mas o que faltava, irmãos, é a realidade, faltava Deus. Porque volto para a situação de João 8, emblemática demais. Aqueles homens levando aquela mulher e não se importando. Olha, veja, desde que eles conseguissem o seu objetivo, eles não se importavam se aquela mulher ia morrer. Veja, irmãos. Aí, diante do Senhor, eles receberam o quê? Eles receberam a luz. E quando a luz ela vem até nós, ela nos ilumina, ela mostra a verdade. E aí eles perceberam, quando o Senhor falou, aquele que não tiver pecado pode atirar a pedra. Quando eles perceberam, a luz iluminou, eu tenho pecado também. Talvez alguns ali não tenham nem pensado tanto no pecado que eles cometiam. Talvez tenham pensado mais, vai ficar chato, né? Se eu atirar a pedra, as pessoas vão pensar que eu estou querendo dizer que eu não tenho pecado. Sabe, irmãos, é coisa do ser humano mesmo. Mas a questão é, quando nós recebemos a palavra como verdade, a palavra também é luz para nós. E a palavra também, ali em João fala que o Senhor veio a essa terra, né, cheio de graça e de verdade. A graça nos traz tudo o que o Senhor é. E Deus é luz, mas também Deus é amor. Quando nós desfrutamos da graça, e graça é o próprio Cristo que é dado a nós, com tudo que Deus é. Hoje nós podemos desfrutar de tudo que Deus é por causa de Cristo. Quando nós estudamos Colossenses, nós vimos, ele é o centro de tudo. Por causa dele é que nós estamos conectados com Deus. Então, quando nós recebemos a palavra, nós recebemos também a graça. E a graça nos traz o quê? O amor de Deus. E a forma prática do amor de Deus é o amor ao próximo. Nesse ponto, eu gostaria de ler, página 31, vou começar no segundo parágrafo. Vimos em Efésios e em Colossenses que Deus quer produzir um tecido de amor. A palavra profética, ao circular na igreja, produz vida e comunhão entre nós para produzir esse tecido. A palavra de Deus, como mandamento, é verdadeira em Deus e deve ser verdadeira em nós. Não é meramente a luz da letra, não é mera regra de conduta, mas é a verdadeira luz que está em Deus, na palavra, na vida divina. Nosso problema não se limita aos pecados. Também enfrentamos desafios nos relacionamentos, chegando às vezes ao ponto de nutrir ódio por certos irmãos. É doloroso ver cristãos que valorizam a boa conduta nutrindo o sentimento de ódio para com os irmãos, especialmente quando surgem divergências doutrinárias. É lamentável observar como, em vez de buscar a comunhão com amor e respeito, algumas pessoas adotam uma atitude de ódio. Isso é o resultado de viver nas trevas, gerando não apenas problemas de pecado, mas também conflitos e ódio entre os irmãos. Quando nos apegamos à nossa opinião e não concordamos com os outros, podemos chegar a odiá-los. Odiar é resultado de estar nas trevas. Quem está na luz não tropeça. Quem está nas trevas, sim. 1 João 2,10 é o versículo que nós lemos no começo. Se qualquer coisa é motivo de tropeço, nos ofende ou escandaliza, isso é indício de que podemos estar nas trevas.
Quando somos muito críticos, isso demonstra que não estamos na luz e não enxergamos o que está à frente. Mas quem está na luz não tropeça. Quando estamos na vida, fazendo a vida circular mediante a imersão na palavra, ela nos traz luz. Não é que alguém precise dizer-nos o que é proibido fazer ou não. Antes, é porque a luz resplandece nas trevas e as trevas não prevalecem contra ela. Basta acender um palito de fósforo e todo o ambiente é iluminado. É melhor andar na luz. Então, veja, com relação à luz nós falamos, com relação ao amor, irmãos. Eu ainda quero ler na página 32 o último parágrafo. Então veja, o verbo da vida, o Senhor, ele é cheio de graça e de verdade. Então a verdade está ligada à luz. E a graça, na verdade todos esses itens vêm para nós através de Cristo. E a graça, irmãos, trazendo-nos a pessoa de Cristo, o que Cristo é, traz-nos o amor. Veja só, página 32, último parágrafo. Deus é amor e deseja conceder-nos a si mesmo como graça. Quando veio à Terra, Cristo era a própria graça. Graça e verdade são duas faces, dois lados da mesma realidade. A graça que desfrutamos aqui, lá no alto, é amor. Quando desfrutamos da graça, desfrutamos do amor. No alto está a luz, e quando Cristo trouxe Deus até nós, ele chegou até nós como verdade. Deus é amor, Deus é luz. Cristo é o verbo que se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Então percebamos, tudo é o resultado de como está a nossa ligação com Deus. Em Colossenses 1, quando fala que Cristo, ele é o centro, ele conecta todas as coisas. Então no versículo, salvo engano, versículo 16 e 17 do capítulo 1, diz que nele foram criadas todas as coisas no céu, sobre a terra, as visíveis, as invisíveis, sejam tronos, soberanias, principados, potestades. Aí o final do versículo diz, tudo foi criado por meio dele e para ele. E aí no versículo 17, nele tudo subsiste. Então você sabe, essa palavra subsiste significa que todas as coisas estão conectadas a ele. Elas existem por causa dele. Se você tira Cristo, tudo se torna caos. Esse é o significado dessa palavra subsiste, que no grego é sonistal. Então, por que estou dizendo isso? Porque por nós mesmos, nós não conseguimos, irmãos, viver na verdade. Por isso Paulo diz, para que nós não andemos como andam os gentios, na vaidade dos pensamentos. Então, quando não há verdade, a verdade, irmãos, ela preenche as coisas. Quando não há verdade, há o vazio, há o vácuo, há a vaidade. Se você olhar esse mundo, irmãos, quanta vaidade que há nesse mundo, por quê? Exatamente para as pessoas preencherem o vazio que há dentro delas, que só poderia ser preenchido pela verdade. Então, até tem pessoas que percebem que as coisas materiais não vão preencher esse vazio, só que elas buscam uma verdade fora da verdade, sabe? Uma verdade na filosofia ou em outras coisas. A verdade é o próprio Cristo. Então, veja, sem Cristo, irmãos, se nós não estamos conectados a Ele, não há verdade, não há graça, não há luz, não há amor. Quem nos conecta com Deus é Cristo. Logo, se nós estamos conectados, e isso de forma prática acontece através da palavra, se nós estamos conectados a Cristo, o resultado é que nós também vamos estar conectados aos outros, aos irmãos. Não mais da nossa maneira, mas em amor. Então, não depende do quanto você tenta gostar de um irmão. Ou mesmo que você fale, não gosto desse irmão. Depende do quanto nós estamos conectados e recebendo a palavra como vida e espírito. Porque aí o resultado é que Cristo vem a nós como graça. E também, quando ele vem a nós como graça, lembre-se, Deus é amor. Então ele traz isso para nós. E aí nós podemos amar as pessoas. Aí nós podemos nos conectar, nós podemos ser tecidos juntos para esse
tecido de amor. Quando as pessoas olham esse tecido de amor, elas não veem você, não veem a mim, não veem o outro, elas veem a Cristo. Quando há separação, a divergência, aí você começa a ver os fios, né? Quando você começa a ver os buracos. Agora, quando está tudo juntinho, você vê a imagem que o tecido estampa. Você não tem buraco, você não consegue ficar olhando para o fio, você só vê o tecido, a imagem que ele estampa. E é isso, irmãos, o que Deus quer nos conduzir até o fim. Esse é o encabeçamento de Cristo. E é isso que nós precisamos perceber o quanto antes na nossa vida, para de fato, então, nós sermos encabeçados completamente por Cristo. Que o Senhor te abençoe grandemente nesse dia. Lembrando, estamos colocando essas gravações na página, no canal do YouTube da Igreja em Ribeirão Preto. Jesus é o Senhor.